Eu vou passar na ordem, iniciando pela professora Laura Mendes. Muito obrigada, senador. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, que todos os senadores aqui presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Cumprimento todos os meus colegas de mesa e todos aqui presentes. Agradeço imensamente o convite feito por essa comissão e gostaria de parabenizar a iniciativa da realização dessa audiência pública de um tema tão relevante e tão atual. Parabenizo também a apresentação do relatório do excelentíssimo senhor senador Aloísio Nunes, projeto extremamente bem trabalhado, de altíssimo nível técnico, atual e em compasso com as principais legislações e normas que estão sendo discutidas atualmente no mundo. Eu gostaria de começar destacando a importância desse debate hoje, né? Quando estamos discutindo a regulação, o marco normativo de proteção de dados pessoais, me parece que o espaço, o locus do Congresso Nacional, ele é fundamental para que a gente possa debater esse tema, para que a gente possa compreender todos os interesses envolvidos, né, e compreender todos os stakeholders envolvidos nesse debate. Especialmente quando estamos falando das tecnologias de comunicação e informação que perpassam hoje todos os aspectos da vida, né, estão incrustadas no cotidiano, no indivíduo e na nossa sociedade. Então, se cunhou até o termo ubiquidade e onipresença dos meios informáticos, porque elas estão, né, elas nos rodeiam, elas estão no nosso cotidiano. Eu acho que é fundamental a gente discutir da forma mais democrática, mais ampla e mais plural um tema como esse. Fica muito claro que quando a gente fala dessas tecnologias, que elas trazem inúmeros benefícios para a nossa sociedade, para a nossa economia. Surgem novos modelos de negócios, dá-se a ampliação das formas de comunicação pessoal e pública, de mobilização social, de representação da personalidade e da circulação do conhecimento. Por outro lado, ficam também cada vez mais claros os riscos trazidos por essas tecnologias. Ampliaram-se as formas de controle social, a violação à privacidade, de exposição indesejada, de discriminação e de restrição à liberdade individual. Eu acho que a complexidade, né, dessa temática mostra que o Congresso é, de fato, um lugar importante para que a gente possa fazer esse debate. É um lugar em que a pluralidade de interesses e os mais diversos atores sociais têm voz. E eu acho que é um lugar em que o regime jurídico, né, o marco normativo de proteção de dados, pode ser discutido com muita efetividade, com muita qualidade. E eu queria passar rapidamente, antes de entrar nos principais pontos do relatório, para que a gente possa discutir, de fato, né, assim, o mérito de diversas questões, passar rapidamente pelo contexto internacional da proteção de dados, né, que se iniciou, de fato, na década de 70, essas principais legislações sobre o tema. E, muito rapidamente, o que é a proteção de dados pessoais? Ela surge na década de 70, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, como uma forma de tutelar a privacidade e a personalidade do cidadão. Percebeu-se que o fluxo de dados pessoais, que o processamento de dados pessoais, ele afeta a vida do cidadão, a liberdade do cidadão, exatamente porque aqueles dados que circulam na sociedade, eles se referem àquele cidadão. A partir daqueles dados, a partir do cruzamento daqueles dados, você pode extrair informações extremamente valiosas daquele cidadão e, por isso, você pode afetar aquela vida do indivíduo de uma forma muito intensa, muito dramática. A partir dessa constatação, os países perceberam a necessidade de regulamentar e, de fato, criar um regime jurídico para regulamentar o processamento e o fluxo de dados. A principal característica desses regimes jurídicos, na verdade, surgiram os mais diversos regimes jurídicos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa,
Mas eles convergiram para um modelo. Existe até um Colin Bennett, um estudioso internacional, ele fala de uma convergência internacional, porque todos eles acabam convergindo para um modelo que poderia se traduzir num modelo de controle do cidadão em relação aos dados pessoais. Então, é um conceito baseado no fato de que o cidadão deve ter o controle sobre os dados, que o cidadão deve ter a autodeterminação, que ao cidadão deve ser garantida a autodeterminação sobre os seus dados pessoais. Esse regime jurídico, essa convergência desses regimes, ela também se baseou no fato de que não se diferenciou se os dados eram públicos ou privados, se os dados eram íntimos, né, ou de acesso irrestrito. Em geral, bastava que o dado se referisse a uma pessoa, bastava aquela referência, o dado se refere àquela pessoa, aquele fato objetivo bastava para que ele fosse regulamentado, para que ele caísse no âmbito de aplicação desse regime. E, mais uma vez, a ideia de controle, a ideia de autodeterminação informativa, que depois foi formulado também pelo Tribunal Constitucional Alemão na década de 80. Então, esse conceito de autodeterminação informativa, a autodeterminação sobre os dados pessoais, esse foi um conceito muito relevante e muito importante, que pautou toda a discussão de proteção de dados pessoais no mundo. Eu talvez faria se a gente pudesse dividir em 3 grandes fases dessa evolução internacional, eu diria que na década de 70, as primeiras legislações, elas surgiram em razão do temor do cidadão, em razão do temor da sociedade, em relação àqueles grandes bancos de dados públicos. Então, tinha-se muito medo, e a figura clássica é a figura do Big Brother, do George Orwell, muito medo daquele Estado que tudo sabe, que tudo vê. Então, nesse período, na década de 70, as legislações visavam impedir a junção de vários dados, de vários bancos de dados, buscando sempre proteger o cidadão, o indivíduo, em face desses bancos de dados, digamos, com muito poder, né? Então, essa era a visão inicial na década de 70. É assim que surge essa disciplina, essa matéria de proteção de dados pessoais no mundo. Passando por uma segunda fase, claro, resumindo bastante aqui, a segunda fase a gente poderia já mencionar a década de 90, e aí a Diretiva 95/46 da União Europeia, que foi uma diretiva extremamente influente, já é um momento em que se percebe que não é apenas o Estado que ameaça, né, a liberdade e que processa os dados pessoais. Há também uma vasta constelação de empresas, uma vasta constelação indistinta aí de redes privadas que processam dados pessoais, que cruzam dados pessoais e com um objetivo muito claro de personalizar os produtos, de personalizar os serviços e de, muitas vezes, também de diminuir os riscos do negócio. Então, percebeu-se que também e a diretiva europeia é muito clara nisso. Ela estimulou que os Estados fizessem uma legislação que abrangesse tanto o setor público quanto o setor privado. Então, eu diria que a tendência na década de 90 é essa tendência de abarcar ambos os setores. E aí, especialmente quando se fala do setor privado, fica muito clara o conceito, eu acho que ganha ainda mais força o conceito de autodeterminação informativa, o conceito de um consentimento, o conceito de um controle, um conceito do direito que o indivíduo tem de controlar os seus dados pessoais, de controlar as informações que circulam na sociedade. E eu diria agora, talvez no século XXI, a terceira tendência, digamos, a terceira fase que a gente pode identificar, e é por isso que a própria diretiva europeia está em reforma nesse momento. Eles estão discutindo, a Europa está discutindo nesse momento um regulamento europeu de proteção de dados pessoais. Então, se discute, é claro, a internet, né, a Web 2.0, discute-se Big Data. Então, as inovações tecnológicas mais recentes, né? Percebeu-se que também essa legislação da década de 90 ela já não era mais apta, ela já não estava mais tão atual para enfrentar esses desafios mais recentes da tecnologia. E eu diria que algumas tendências a gente pode ver nessas novas legislações ou nessas novas propostas que sequer foram aprovadas ainda. Eu diria que se fala ainda que o conceito de controle e autodeterminação ele continua sendo importante, sim.
Isso, esse conceito ele continua muito vinculado à ideia de proteção de dados. Mas a ideia de controle ele não é mais é o único conceito no qual se pode basear a proteção de dados pessoais. Hoje se fala muito, quando a gente fala de Big Data, por exemplo, digamos que são bases de dados imensas, né, que podem ser cruzadas, que podem ser processadas para que a gente tenha previsibilidade a respeito de certos fatos e de certos comportamentos. Fala-se muito em accountability, em responsabilização. Hoje um conceito também na Alemanha tem se falado muito de autorregulação regulada. Então a ideia de que as próprias empresas também têm que fazer códigos de conduta, muitas vezes aprovados ou homologados ou construídos em conjunto com o setor público, num sentido de fazer um compliance com essas normas, né? E não apenas se ter a fiscalização clássica, mas que esse compliance e essa autorregulação regulada ou de certa forma acompanhada pelo setor público também seria um mecanismo importante nesse mais novo contexto aí normativo de proteção de dados. E um outro conceito bastante importante também, que vai um pouco além da ideia de controle de autodeterminação, é o conceito de privacy by design, que seria um conceito de que os próprios hoje produtos e a própria, digamos, os próprios produtos tecnológicos, né, os próprios serviços, eles já teriam que vir de certa forma, cumprindo com a legislação. Então, de nada adianta a empresa dizer, não, eu cumpro com a legislação, se aqueles serviços, se aqueles produtos, eles são vendidos de uma forma em que, digamos, aquele aparelho celular, aqueles sistemas, eles são comercializados de uma forma em que não é possível aquele sistema cumprir com aquela norma. Então, hoje se fala muito que o sistema ele já tem que... É como se a privacidade já estivesse embutida tecnologicamente, né? Assim, para usar uma expressão um pouco... para adaptar essa expressão de privacy by design. Então, aqui é apenas um contexto internacional com a evolução das normas. E eu acho que isso mostra a importância dessa discussão aqui hoje. O marco normativo de proteção de dados, ele sempre vai evoluir, porque a tecnologia evolui e a sociedade está em constante mudança. Então, me parece que... e agora já chegando talvez no principal mérito do projeto, aqui do relatório apresentado pelo excelentíssimo senador Aloysio Nunes, está no fato de termos o formato do projeto ser uma lei geral, né? Então, me parece que quando a gente está falando de um tema tão passível de mudança, né, e tão sujeito a mudanças mesmo, como a proteção de dados pessoais, é importante que a gente tenha um marco normativo que traga conceitos gerais, que traga princípios gerais, que traga direitos básicos, né, para que a gente possa, de fato, ter um framework normativo, para que a gente possa ter um quadro normativo básico e que esse quadro normativo possa nos auxiliar a interpretar também, a interpretar os diversos e aplicar depois e tentar resolver os diversos conflitos que vão aparecendo ao longo do tempo. Então, eu diria que talvez o principal, me parece que um grande mérito do projeto e do relatório que a gente está discutindo aqui hoje é o formato de uma lei geral de proteção de dados. E também acho que todos aqui já têm conhecimento, mas é claro que é sempre bom destacar, não há no país hoje uma lei geral de proteção de dados nos moldes propostos, né, aqui pelo relator. Hoje a gente tem no marco normativo no país, ele é um marco com leis esparsas, com leis pontuais, mas a gente não tem hoje uma lei geral ou nada parecido com uma lei geral de proteção de dados pessoais. Então, me parece que o formato da lei geral ela é fundamental. Outro conceito extremamente relevante, previsto no relatório e no projeto, é o conceito de controle do cidadão. Esse é um conceito ainda muito relevante. Não há lei geral de proteção de dados sem se preservar a ideia de consentimento, sem se preservar a ideia de controle. E agora, já chegando já no terceiro ponto, talvez também de ultra relevância e que eu acho muito importante nesse projeto, é que esse conceito de controle ele também pode ser ponderado, porque o controle não é absoluto.
E o próprio projeto, ele faz uma ponderação, me parece bastante inovadora em relação aos outros projetos que a gente que têm sido discutidos no país, que é a ideia do interesse legítimo do responsável pelo tratamento. Então, a gente tem no próprio projeto uma ponderação em relação ao controle, e a ideia do interesse legítimo está aqui no artigo 12, inciso 7º do projeto. Então, eu acho que o projeto aqui tem méritos importantes, conceitos importantes, e, como eu até já comentei, que estão em compasso com a legislação e com projetos hoje que estão sendo discutidos no país e no mundo. E já encerrou o tempo? Tá. E, então, só para terminar, eu posso depois, eventualmente, trabalhar, talvez... Depois, talvez nas perguntas eu pudesse, eventualmente, trabalhar na parte das eventuais... Mas, então, de fato, concluir no sentido de que acho que há conceitos fundamentais que a gente tem nas legislações hoje no mundo e, especialmente, conceitos atuais que o projeto traz e ainda elogiando especialmente esse formato da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada. Eu que agradeço, nós agradecemos. Eu quero dizer aos que estão aqui que nós, em geral, na assessoria, preparamos uma série de perguntas para que cada um chegue aqui mais ou menos na linha do que o senador Theomário provavelmente quer. Eu não li antes, porque eu recebi há pouco e eu acrescentei algumas. Eu vou ler bem rapidamente. Por exemplo, quais são os principais aspectos a serem contemplados em uma lei de proteção de dados pessoais? Essa é uma questão. Segundo, considerando as irregularidades e o dinamismo do setor de tecnologia da informação, faz-se necessária a criação de um órgão para regular, fiscalizar e tutelar o cumprimento das normas de proteção dos dados pessoais? E aí eu coloquei uma. Quais são os riscos de manter a desregulamentação total na compilação, classificação e distribuição de dados pessoais? E quais os riscos de medidas reguladoras? Que órgão ou que entidade da sociedade civil deveria coordenar os serviços de regulamentação? A tentativa de proteger a privacidade não é uma causa perdida no mundo de hoje? O prejuízo da liberalidade sobre os indivíduos justifica o prejuízo à sociedade pela perda de transparência? E mais duas. Como deve ser feita a harmonização entre a proteção aos dados pessoais e o desenvolvimento das atividades jornalísticas, de pesquisa científica, bem como de segurança pública? E, finalmente, em relação à transferência internacional de dados, é suficiente assegurar o livre e prévio consentimento do cidadão, dono do seu dado, ou faz-se necessária a atuação de um órgão certificador para assegurar que o país destinatário proporciona o mesmo grau de proteção fornecido pelo Brasil? Essas são algumas perguntas que a gente gostaria de submeter a vocês. Presidente, só questão de ordem. Essa pergunta ela é para todos? É para todos. Entende? Poderíamos passar uma cópia para todos, para memorizar, porque elas são perguntas um pouco extensas, aí que todos tenham ela para nos facilitar a resposta. Bem, enquanto isso, eu passo a palavra ao senhor Frederico Seróia. Excelentíssimo senhor presidente dessa comissão, senador Cristóvão Buarque, é uma grande honra para o Instituto Brasileiro de Direito Digital estar podendo participar desse debate aqui com os senhores. Acreditamos que os debates realizados aqui nessa casa sempre são de altíssima qualidade. E aproveitamos, senador, nos colocamos à disposição do senhor e da comissão para qualquer debate, qualquer nota técnica, qualquer subsídio que seja necessário para as discussões ligadas a direito e tecnologia. Senador Theomário Mota, autor do requerimento desta audiência pública, faço aqui nossos elogios à iniciativa do senhor. Eu acho que, quando se fala de proteção dos dados pessoais, é algo que, após a publicação dessa lei, que a gente acredita que será a lei do Senado Federal, de origem do Senado Federal, haverá um grande impacto, não só no consumidor, não só no usuário da internet, nas empresas, mas em toda a sociedade.
Então, essa discussão aqui, nós louvamos a iniciativa do senhor em requerer essa audiência pública. Senador Aloysio Nunes Ferreira, relator dos projetos de proteção de dados pessoais e autor do substitutivo do PLS 330. Gostaria de parabenizar o senhor pela maneira como tem tratado essa relatoria e parabenizar o senhor pelo substitutivo proposto, que, na opinião de nós do Instituto, é um substitutivo de altíssima qualidade técnica. E a nossa função aqui, já distribuímos um roteiro de nota técnica, apontando não o que se deve ou não se deve fazer, que eu acho que é uma arrogância tremenda dizer isso para qualquer senador da República, e sim dizendo como é lá fora. O que a diretiva europeia diz, o que a legislação canadense fala. Então, esse roteiro dessa nota técnica que apresentamos para os senhores é simplesmente para facilitar essa audiência pública. Eu acredito que até amanhã nós vamos entregar para cada um dos senhores a nota técnica elaborada pelo Instituto Brasileiro de Direito Digital. Há uma máxima, doutora Laura, que a gente fala que os dados são o novo petróleo. E talvez nessa casa o maior petróleo seja o tempo. Então, por uma questão de economia processual, vou saudar os senadores aqui presentes na figura do senador Aloysio Nunes, relator do PLS. Senadores, eu acredito que o grande desafio que os senhores têm daqui para frente é equilibrar a proteção do consumidor, a privacidade da população brasileira, com um ambiente de inovação e um ambiente propício para a economia digital. Não temos a ilusão nenhuma de que isso é possível ser feito de uma maneira perfeita, totalmente satisfatória. A primeira autoridade de dados do Canadá esteve no Congresso Nacional na segunda-feira passada. Eu conversei longamente com ela. E uma coisa que me chamou muito a atenção, ela falou como foi essa história, doutora Laura, no Canadá. A história da proteção dos dados no Canadá, ela foi feita em ondas. E eu acredito que é exatamente isso que os senhores estão fazendo aqui. A gente fala de uma primeira onda, que foi a proteção do cidadão e do dado do cidadão por meio do direito criminal, do direito penal. Isso foi feito com a Lei Carolina Dickmann, foi feito com a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei das contravenções penais, exato, senador. Numa segunda onda, Marco Civil da Internet. Uma terceira onda, este PLS 330. E essa onda, eu acredito que ela não vai terminar. Quem sabe uma quarta onda, se os senhores acharem interessante, uma autoridade de dados. Então, nós acreditamos que é uma grande ingenuidade, nós, pensadores do direito, acharmos que o Brasil vai entregar um projeto de lei pronto e acabado e não vai se modificar mais nada. E muito se focando no que se fez na Europa. E a Europa está, na verdade, refazendo vários, pensando, discutindo vários pontos. Então, nós acreditamos que a discussão ela vai continuar, e mais uma vez dizendo, essa terceira onda, senador Aloysio Nunes, é uma onda do PLS 330 muito bem feita. Eu vou agora abordar alguns pontos que a gente... Doutor Frederico, me permite, o presidente, me permite apenas uma interrupção breve. Eu queria ressaltar que o que eu estou apresentando e que está sendo discutido aqui nessa audiência pública é um substitutivo a 2 projetos de lei. Eu queria mencionar os autores, porque eu não teria feito o substitutivo não fosse a inspiração e uma boa parte, o conteúdo desse substitutivo já estava contido nesses projetos. Um dos autores é hoje conselheiro, ministro do Tribunal de Contas, Vital do Rego, e o outro é o senador Antônio Carlos Valadares. Obrigado. Obrigado, senador, pelas informações. Acho que é importante para a sociedade saber a origem, né, desses PLS. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os senhores aqui diz respeito à jurisdição. O PLS 330 e o substitutivo, da maneira que está, qualquer tratamento e uso dos dados feitas no Brasil, realizadas no Brasil, segundo o PLS, estará sobre a jurisdição da autoridade
brasileira. E quando eu falo autoridade brasileira, não estou querendo dizer, senador Cristóvão Buarque, autoridade de dados. Pode ser, a depender do caso, do judiciário, pode ser uma autoridade de defesa do consumidor, mas qualquer tratamento e uso dos dados da maneira que está hoje, ela submete a esta ou estas autoridades brasileiras. A observação que nós fazemos, em primeiro lugar, diz respeito a, muitas vezes, uma empresa colocar um data center no Brasil para tratar dados de usuários estrangeiros. Um ponto que a gente coloca é, talvez, não seja interessante para essa empresa fazer esse data center no Brasil para tratar dados estrangeiros aqui no Brasil, porque estaria sobre a autoridade, sobre a tutela da autoridade brasileira. Talvez um ponto a ser discutido é este. Será que os dados de estrangeiros tratados no Brasil precisam estar sobre a autoridade brasileira ou sobre a autoridade de onde esses dados foram captados, produzidos? Citando o exemplo, um dado produzido no Chile, por exemplo, e tratado no Brasil. Nós nos inquirimos se a autoridade é a brasileira ou se é a chilena. É só um ponto para reflexões. Não temos a resposta, senador. O segundo ponto diz respeito ao tráfico. Vamos supor um tráfico de dados que veio do Uruguai e ele simplesmente passou pelo Brasil. Da maneira que estaria submetido à autoridade brasileira. Então, outro ponto para reflexão, usando, por analogia, a Diretiva Europeia 4695, que a Diretiva Europeia ela coloca uma exceção. Quer dizer, se o dado está simplesmente trafegando pelo território daquele país, ele não estaria sob a jurisdição daquele país. Existe uma ressalva no artigo 4º, a linha C da Diretiva Europeia. Mais uma vez, se afirmando, apenas pontos para reflexão de todos nós aqui. O quarto ponto diz respeito à definição de dados pessoais. O artigo 3º do PLS 330 e substitutivo, ele está em consonância, 90% dele, em consonância com o que diz a Diretiva Europeia 46. A única observação que fazemos é o final, quando ela engloba dados, de maneira que qualquer dado produzido pelas empresas ou produzidas pelo cidadão, ela estaria submetida à legislação. Então, senador Cristóvão Buarque, qualquer coisa que se produzisse, de determinada maneira, poderia estar submetida ao PLS. Aí trouxemos para a discussão, senadora Luísa Nunes, uma definição que é dada pela legislação canadense. A legislação canadense diz que são dados pessoais, os dados sobre uma pessoa natural. Isso está no Estatuto do Canadá, capítulo 32, essa definição. Então, mais uma vez, trazemos à baila isso aqui para a discussão dessa definição do que seriam dados. Ainda dentro da questão dos dados... Sim, me desculpe, mas aqui no inciso 1º do artigo 3º, na definição de dado pessoal, se me permite o presidente, está lá, dado pessoal, qualquer informação relativa a uma pessoa natural. Sim, senador. Aí, o restante, por exemplo, identificação direta ou indireta, incluindo número e dados locacionais. Os dados locacionais, a gente gosta de dar o exemplo, a internet das coisas, né? Muitas vezes eu estou com um óculos com conexão à internet, ou um relógio em conexão à internet. A discussão que a gente traz aqui é, esses dados locacionais, se eles, na verdade, não estão vinculados a uma pessoa. Por exemplo, o Senado Federal está sendo municiado com dados de celular, dados de um relógio, para formular políticas públicas de mobilidade, por exemplo. E esses dados estão anonimizados. Será que esses dados seriam considerados dados pessoais? Então, isso que nós estamos entregando ao senhor aqui. Uma sugestão, sempre uma sugestão. Esses dados anonimizados, que muitas vezes não trazem esse link entre pessoa natural e
a mobilidade, se há interesse do senhor, dos senhores parlamentares em colocá-los como os dados pessoais. A geladeira é um grande exemplo disso, senador. Uma geladeira inteligente que tem um protocolo de internet. A depender do caso, será que é interessante colocar essa geladeira vinculada à minha casa, se ela não está vinculada ao Frederico, como dado pessoal? Essa é a discussão que a gente está trazendo à baila. Porque esse número de internet que essa geladeira inteligente tem, esse protocolo de internet, ele estaria aqui como números. E trazendo ainda como subsídio para essa anonimização de dados, eu trouxe aqui a opinião, ou parecer número 5, da Autoridade de Dados Europeia, que traz todo um trabalho de como fazer essa anonimização desses dados. Então, o Senado Federal muitas vezes pode estar pegando esses dados desse relógio inteligente para subsidiar uma decisão de mobilidade urbana de forma anonimizada e que não exponha a privacidade desse usuário. Então, eu trouxe esse aqui, esse parecer número 5. O ponto número 5 diz respeito aos chamados dados pessoais sensíveis. O artigo 3º dos dados pessoais sensíveis. Ao final da disposição do artigo 3º, ela diz o seguinte: ou que de qualquer forma enseje discriminação social. Trazendo um pouco aqui a experiência da União Europeia. A União Europeia, quando trata de dados pessoais sensíveis, ela faz de forma taxativa. E essa taxatividade de dados, ela existe para a cobrança da autoridade legislativa, judiciária e administrativa. Porque qualquer forma que enseje discriminação social poderia ser uma coisa que eu falei muito com relação à regulamentação do Marco Civil, uma cumbuca para as empresas que poderiam caber qualquer coisa, e vice-versa. Então, o que a gente traz de subsídio em relação à União Europeia quando se fala de dados pessoais sensíveis, há uma taxação, números clausulos. Se diz especificamente o que é. Essa é a contribuição que a gente traz com relação a dados pessoais sensíveis. O ponto número 6, senhor presidente, nos parece que o interesse do Senado Federal, da maneira que está, é que todo ou a maioria do consentimento do usuário de internet, do consumidor, é um consentimento expresso. Então, ao abrir uma página de internet, um determinado serviço, o consumidor, o usuário da internet, na prática, senhor presidente, eu inquiro o senhor se o senhor me permite mais 5 minutos. Eu agradeço. Então, da maneira que está, me parece que o consentimento é expresso. Aqui, nós temos uma coisa que eu fui vítima ontem, que chama fadiga do consentimento. Eu fui atualizar o meu sistema operacional do celular, só que eu estava correndo, e aquela coisa, concorda com os termos, concorda com os termos, concorda com os termos, eu concordei com tudo, nem olhei. Isso chama fadiga do consentimento. Quando a gente fala de consentimento expresso como forma primordial de consentimento do usuário, o risco que nós vemos no Instituto é o chamado fadiga do consentimento, que é uma grande contradição, que ao mesmo tempo que o desejo do legislador é proteger o consumidor, só que a psique humana, com aquela rapidez, ela acaba se expondo à privacidade dela pela necessidade. Então, eu estou precisando ligar o meu celular, ligar para alguém, então eu estou consentindo com os termos ali. Então, o que acontece na diretiva europeia? A diretiva europeia de 4695 dá a entender que, na verdade, é um consentimento inequívoco. Esse consentimento inequívoco poderia abrir uma porta para um consentimento inicial, expresso, mas, no segundo passo, em algum tipo de modificação da política de privacidade, um consentimento inequívoco. É uma questão terminológica que eu coloco para os senhores aqui para a discussão.
Sim, senhor. Na lei do Marco Civil se fala em consentimento de forma destacada, não é? Quer dizer, para não ficar perdido de forma destacada. É a expressão que se usa, que o legislador usou no Marco Civil da internet, né? Para dizer que chamar a atenção que aquilo é um consentimento, quer dizer, uma passagem obrigatória. O senhor está certíssimo, senador. É exatamente isso que se quer. Mas seriam 3 passos. O consentimento expresso, claro, quem sabe em negrito, né, na hora que se coloca aqueles termos que parece uma massa de informações, mas as informações importantes em destaque. Uma segunda fase, esse consentimento expresso. E colocando para os senhores aqui uma terceira fase, uma atualização de termos de serviço. Quem sabe, se os senhores acharem interessante, um consentimento inequívoco. É uma questão terminológica que, se os senhores acharem interessante, discutirem isso. Essas 3 fases que a gente coloca: consentimento destacado, expresso e, numa atualização, inequívoco. Para finalizar, começando a finalizar, o artigo 6º, inciso 6º, fala sobre a lógica de tratamento automatizada de dados, que fala, são direitos básicos do titular, conhecimento da lógica de tratamento automatizado dos seus dados. Aqui, senador, o que eu vejo é o seguinte, nós fizemos analogia no Instituto, é algo como entregar a fórmula da Coca-Cola para o consumidor. Nós sabemos que na Coca-Cola tem o produto X, Y e Z. O X, Y e Z, nós sabemos que existe na fórmula da Coca-Cola. Agora, a quantidade que é colocada de cada um é um segredo do negócio da Coca-Cola. Aqui, o que a gente coloca é que talvez essa lógica de tratamento automatizado de dados é a fórmula de algumas grandes empresas. Essa fórmula aqui, ela deve sim ser entregue para quem? Para as autoridades. O Senado Federal, sim, tem o dever de saber como é que é feito isso. A dúvida que a gente coloca é, o consumidor, será que ele tem que saber como é feita essa lógica, esse segredo do negócio dessas empresas? Então, é isso que a gente coloca aqui para discussão. Se esse conhecimento da lógica do tratamento automatizado, ele é algo que deve ser entregue para o consumidor, o funcionamento do algoritmo, ou se esse funcionamento do algoritmo é algo que os senhores devem saber, mas não os consumidores de maneira vasta, porque a fórmula é o segredo daquele negócio. Então, é esse ponto que a gente traz para a discussão também dos senhores. Senador, eu acho que eu tenho muito receio de trazer... Tá. Eu acho que esse conhecimento da lógica de tratamento automatizado dos dados, os senhores legislativos, sim, devem ter o direito. A autoridade de dados, se os senhores amanhã entenderem que ela vai existir, sim. O judiciário, sim. O consumidor, talvez não, porque isso é o segredo do negócio da empresa. Então, é isso que a gente coloca. A autoridade brasileira, sem sombra de dúvida, deve saber como é que funciona esse algoritmo. Esse algoritmo de busca, esse algoritmo de publicidade, esse algoritmo de entrega de produto. Agora, o consumidor, talvez não, porque pode ser usado pela empresa concorrente. Ela está entregando a fórmula da Coca-Cola, a Coca-Cola está entregando a fórmula para a Pepsi. Então, é essa a pontuação que fazemos. O senador Walter, pelo jeito, não concorda. Só fazer uma parte aqui, senador. Eu estava naquele evento sobre segurança cibernética, e o senhor é um senador que há muito tem preocupado com esses temas. Então, eu faço aqui minhas homenagens ao senhor, o senhor que há mais de uma década já vinha levantado a situação... Hã? Mas há uma década o senhor tinha levantado o efeito Snowden. Quer dizer, há uma década o senhor já tinha levantado isso, eu só queria fazer essa pontuação. 1999. Mais de uma década. Para terminar, senador Cristóvão Buarque, com relação às sanções
expostas no PLS e no substitutivo. Eu tenho certeza que as empresas vão chiar e vão argumentar que as sanções são muito pesadas. E nesse roteiro de nota técnica, nós tomamos a liberdade de fazer uma comparação entre o substitutivo, o PLS 330, e o Marco Civil. Fizemos em cores. Fizemos em cores para mostrar que há uma clareza, são quase iguais. Mudando a porcentagem de uma determinada multa, eles são basicamente semelhantes. Então, essas críticas que as empresas, porventura, venham fazer, eu acho que elas não estão com muita razão, porque as sanções são basicamente semelhantes entre Marco Civil em vigor e PLS 330. Precluso, senador. Para finalizar, eu agradeço mais uma vez, senador Cristóvão Buarque, presidente da CCT, essa oportunidade. Coloco o Instituto Brasileiro de Direito Digital à disposição desta casa para qualquer necessidade que os senhores tenham, seja de audiências públicas, elaboração de notas técnicas, simples consulta. A função nossa, na prática, é essa. O Instituto Brasileiro de Direito Digital é uma associação de pessoas sem fins lucrativos, e não só sem fins lucrativos. Nós não temos nem conta bancária. Nós não recebemos influxos de empresas, de Estado brasileiro, de ONGs, nada, nem conta bancária nós temos. O nosso material são ideias. Nossa função principal é isso, trazer informações importantes para os senhores, os tomadores de decisão. Agradeço muito, me sinto muito honrado pela oportunidade.